Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, mais uma vez aqui por cima do corredor dos Espaços Perdidos, um espaço aqui da Assembleia da República, para entrevistarmos Carlos Brás, deputado do PS. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e permita-me que destaque também e que saúde a iniciativa, que me parece muito interessante. Muito obrigado. E começando já por falar da sua vida, porque nasceu no distrito de Bragança, em Alfândega da Fé, e viveu lá até aos 10 anos. O que é que se lembra mais dessa infância, nessa terra, e o que é que lhe chamava mais a atenção? Eu nasci na freguesia de Sambade, que é uma das freguesias do Concelho de Alfândega da Fé, e vivi lá até aos 10 anos, exatamente até concluir o ensino primário. Continuo a ter muitas ligações, porque entretanto a minha mãe, depois de se reformar, regressou, portanto ela vive lá e eu vou com alguma frequência lá. Curiosamente, nas próximas autárquicas serei o candidato do PS à Assembleia Municipal de Alfândega da Fé. Da minha infância recordo-me, tenho gratas recordações e muitas e boas, nomeadamente da minha avó, que me acompanhava no percurso escolar, no cumprimento dos horários, dos cuidados de higiene, porque sou filho de uma mãe solteira e ela tinha que trabalhar e, portanto, a minha avó cuidava muito de mim, sobretudo no cumprimento dos horários e dos trabalhos de casa que depois vinham da escola. Recordo-me muito dos jogos tradicionais que na altura nos entretinham a brincar, que hoje já não há, agora é tudo digital, é tudo Playstations, é tudo Nintendos, mas eu ainda brinquei muito na rua, brinquei muito ao ar livre, e são essas as recordações que tenho desse período da minha infância. E era muito novo quando se deu o 25 de Abril, sentiu alguma coisa diferente? Sim, era muito novo. Recordo-me que no domingo seguinte, e o domingo nas aldeias é o dia em que as pessoas saem todas à rua, colocam uma roupinha mais cuidada, vão à missa por regra, e eu recordo-me que no domingo seguinte reparei que as pessoas andavam todas, ou a maior parte delas, com cravos vermelhos na lapela. E recordo-me perfeitamente ter perguntado à minha mãe qual era a razão para toda a gente andar com cravos vermelhos, e ela disse-me que tinha havido uma revolução e que o cravo era o símbolo da revolução. É essa a recordação que eu tenho daquele dia, ou daqueles dias. Depois também muito cedo muda-se e ainda passa por Matosinhos, mas vai para Gondomar. Como é que foi essa mudança e a habituação a uma localidade diferente? A seguir à escola primária, eu frequentei um seminário, ainda em Trás-os-Montes, e depois é que vim para residir com a minha mãe para Irmesinde, onde fiz o ensino secundário. Depois concluí o 12º já no Porto, na Escola António Nobre, e só em adulto é que fui residir para o concelho contíguo a Irmesinde, à freguesia de Irmesinde, que é o concelho de Gondomar, já quando casei, e até lá mantenho residência em Gondomar, na freguesia de Baguinho do Monte até agora. E quando é que decidiu prosseguir os seus estudos a nível universitário e quais é que foram as suas indecisões na altura? Olha, curiosamente fiz tudo encadeado, terminei o 12º, candidatei-me ao ensino superior, não entrei naquele ano, depois na altura, pelo primeiro ano de espera havia uma majoração de 1 ponto, foi esse ponto que me permitiu depois entrar no ano seguinte e só tinha uma opção eu só coloquei Relações Internacionais, era o único curso que me interessava, era o único que queria, e foi nesse que entrei, foi nesse que depois concluí a licenciatura. E porquê Relações Internacionais? Sentia alguma abrangência com o mundo? Sim, porque o curso de Relações Internacionais, pelo menos o que eu fiz, tem uma forte componente política e uma forte componente histórica, e vai muito de encontro à história de Portugal, a nossa presença no mundo todo, a nossa vocação universalista, e eu achava que era a formação académica adequada para mim, para poder aumentar o meu conhecimento sobre a história diplomática de Portugal e a história de Portugal. Mais tarde também prossegue os estudos ainda agora com a parte mais da administração pública, já na Universidade do Minho. Sim, depois mais tarde concluí a licenciatura em Relações Internacionais, ainda fiz 2 anos da licenciatura de Direito,
Depois, entretanto, as coisas começaram a ser incompatíveis do ponto de vista profissional e abandonei o percurso académico e regressei há coisa de 3 ou 4 anos, já quando estava na vida autárquica como vereador. Fiz a parte curricular do mestrado em Administração Pública na Universidade do Minho e tenho agora, já me reinscrevi este ano para entregar a dissertação para concluir o mestrado. E no meio disso tudo, quando é que nasce assim, um gosto maior pela política? Eu sempre tive interesse pela atualidade. Fui sempre um assíduo telespectador dos noticiários e tinha também, por razões familiaridade com os ideais de esquerda do Partido Socialista. Acontece que, enquanto desempenhei funções no setor privado, até o ano de 2000, nomeadamente na área do turismo, não tive hipótese de me filiar, mas fui acompanhando e fui sempre simpatizante do Partido Socialista. Depois, em 2000, optei por me mudar do ponto de vista profissional para a Autoridade Tributária e aí sim tive condições para me inscrever como militante no Partido Socialista e fui desenvolvendo a carreira. Comecei por ser deputado na Assembleia da Freguesia de Beguim do Monte, depois deputado na Assembleia Municipal de Gondomar. No segundo mandato fui o líder da bancada e em 2013, quando finalmente o Partido Socialista conseguiu recuperar a Câmara de Gondomar, fui convidado pelo atual presidente, Marco Martins, para integrar a equipa de vereador. Fui no número 4 na lista, em quarto lugar, e desempenhei funções de vereador durante 6 anos, com pastas como as finanças, o património, o turismo, que é uma das minhas paixões também, o desenvolvimento económico, a comunicação, e foram 6 anos muito, muito intensos, de muita exigência em termos de disponibilidade, e terminados os 6 anos, achei que estava na altura de aceitar um novo desafio, de escolher uma nova possibilidade de carreira dentro da política e integrei as listas do Partido Socialista pelo Distrito do Porto e aqui estou, a desempenhar funções como deputado. E essa paixão pelo turismo também fez trabalhar no mundo do turismo, da hotelaria, e sente que na altura era um Portugal diferente também a nível do turismo? Sim, tive ocasião de desempenhar funções sempre ligadas à auditoria de receitas em várias cadeias hoteleiras e a grande diferença é que Portugal atualmente deu um pulo significativo em termos de hotelaria e de turismo, porque houve uma série de reconhecimentos internacionais para o nosso país na área do turismo, que na altura não havia e, portanto, era muito mais difícil captar. O trabalho de promoção era muito difícil, o trabalho comercial era muito difícil, muito exigente. Não estávamos ainda no patamar que estamos hoje em termos competitivos na área do turismo, e penso que sinto que era mais difícil na altura do que hoje, trabalhar na área do turismo. E o trabalho na autoridade tributária e esse trabalho também técnico, ou quão desafiante é também trabalhar num mundo que as pessoas às vezes não compreendem tão bem, sem ser a parte que lhes toca? É um desafio grande. O direito fiscal, como disse, é um emaranhado legislativo, e ainda por cima é numa área em que as pessoas tendem a fugir dela porque é pagar impostos. É difícil alguém ter interesse e aprofundar o estudo em direito fiscal, porque de facto é complicado, mas é extremamente aliciante. E o grande desafio que eu abracei foi o de tornar todo aquele emaranhado de fácil apreensão para as pessoas. Eu atendia ao público e o que eu gostava era de explicar às pessoas, ajudar no preenchimento dos formulários, no preenchimento dos impressos, facilitar e tornar os códigos tributários em linguagem acessível para qualquer pessoa. E é um desafio interessantíssimo e nunca está cumprido, porque cada pessoa que aparece ao balcão do Serviço de Finanças tem sempre um monte de dúvidas muito grande e poucas certezas e muitas dúvidas. E essas diferentes experiências, como é que o ajudam agora a desempenhar estas funções de deputado? São valorizações interessantes, porque estou também na Comissão de Orçamento e Finanças. Vou, curiosamente, hoje fazer uma intervenção sobre IRS e IRC, portanto, são áreas que eu domino com facilidade, tudo que seja códigos tributários,
e permite-me apreender este tipo de linguagem com facilidade. Não tenho grande dificuldade em perceber tudo o que seja de direito fiscal. E sendo que em Portugal a carga fiscal é demasiado pesada? Essa é uma ideia, um chavão, mas não me parece que seja totalmente correspondente com a realidade. As pessoas têm tendência a olhar para os outros países e a dizer que os regimes fiscais são mais favoráveis, que cá é que é pesado, mas não é verdade. Portugal não é dos países que têm a maior carga fiscal, há outros que terão mais. Agora, o que me parece que é importante é que cada vez haja mais escrutínio sobre a despesa, mais até do que a questão da receita do Orçamento do Estado, que é financiado essencialmente por impostos e contribuições. O que é importante é que os portugueses vão tendo cada vez mais noção de como é que se gasta o dinheiro em Portugal. Isso é que é um desafio que todos os eleitos têm, de passar essa mensagem, explicar aos portugueses onde é que o dinheiro é gasto e porque é que aquelas são as opções de cada governo em cada momento. E tem também uma grande paixão por motociclos e ainda há pouco tempo fez a descida de Chaves até ao Algarve, mas já fez viagens maiores. Já as motas são uma paixão minha e de toda a família. Tenho uma moto de estrada, tenho uma moto de todo terreno e no fim de semana passado fiz o percurso da Nacional 2 em off-road, iniciei em Chaves, terminei em Faro, mas fiz também já há 2 anos atrás uma viagem completamente sozinho, que começou na Lituânia, me levou até à Rússia e depois me trouxe até Portugal outra vez na moto de estrada, na CBR. E como é que é uma semana na sua vida? Atualmente? Atualmente. Olha, uma semana na minha vida passa pelo trabalho na Assembleia da República e ao fim de semana, obrigatoriamente, por um passeio de moto com a família. A minha atual companheira também conduz. Muitas das vezes saímos juntos, senão tenho muitos amigos que andam de moto e é muito raro haver uma semana em que eu não ando de moto. Muito raro. Voltando aqui à Assembleia da República, quais é que foram os momentos mais intensos que viveu cá dentro? Porque também trabalhando na Comissão de Orçamento e Finanças, sabemos que ali mês de outubro, novembro, são sempre meses complicados. Sim, são de grande atividade. Curiosamente, a altura mais intensa foi precisamente no início do mandato, porque tivemos que preparar o orçamento para 2020 e poucos meses depois entramos em discussão já no orçamento para 2021. São períodos muito intensos porque os debates na especialidade prolongam-se até altas horas. Recordo-me que uma das vezes ficamos aqui até às 4 da manhã, sempre a debater e a discutir e a aprovar cada um dos pontos do Orçamento do Estado e, como deve imaginar, o Orçamento do Estado é um documento complexo que não trata só de receita e de despesa, mas é muito mais amplo e abrange uma série de alterações legislativas em todo tipo de diplomas legais que existem. E os orçamentos também se fazem muito de negociação e também essa negociação é mais fácil quando há respeito mútuo entre as diversas bancadas. Quem é que também de outras bancadas admira pela sua capacidade de trabalho ou às vezes até pelo sentido de humor que traz ao debate? Olha, curiosamente tenho simpatia por pessoas em diversas bancadas. Claro que o meio onde eu me movimento é o grupo parlamentar do Partido Socialista, mas há pessoas de elevada qualidade, muito amáveis, muito afáveis em todas as bancadas. Aprecio muito pela coerência das suas posições e pela coragem também o deputado da Iniciativa Liberal, o João Coutrinho de Figueiredo, porque me parece que estando nós em campos completamente opostos do ponto de vista ideológico e político, mas uma pessoa coerente com os princípios e com a enunciação que faz ideológica que o trouxe até à Assembleia da República. Mas temos gente muito simpática em todos os partidos, no PSD, no CDS, no Bloco de Esquerda, no Partido Comunista, em todos os partidos. Há gente muito simpática, muito afável e muito cordial e de fácil trato. E passando desde já à segunda parte da nossa entrevista, avançamos para a parte das nossas escolhas. Primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Gatos. 2 ou 4 rodas? 2. Angela Merkel ou Macron? Macron. Segurança ou liberdade? Liberdade. Campo ou cidade? Campo. Poder executivo ou legislativo? Executivo.
Impostos ou taxas? Impostos. Qual é a força que nos traz a sermos apaixonados por alguma coisa? Quando nós desenvolvemos a nossa atividade e a nossa vida com paixão, o trabalho corre melhor, é mais fácil. A paixão é um elixir, é um estimulante para que o trabalho seja menos penoso e que seja mais eficaz. E como é que gostava de ser recordado? Gostava de ser recordado por todo o percurso que fui fazendo ao longo da vida, não só numa área em específico, mas em todas por onde trabalhei, por onde passei, mas penso que serei recordado pela exigência que eu sempre coloquei em todas as tarefas que vou fazendo. Sou muito exigente comigo próprio, muito perfeccionista, tento sempre eliminar o risco e eliminar as falhas, e penso que será essa a minha imagem de marca. Chutes e pontapés ou Rui Veloso? Chutes e pontapés. Boris Johnson ou Bolsonaro? Nenhum dos dois. Saramago ou Sofia? Saramago. 230 ou 180? 230. Se tivesse a oportunidade de convidar alguém com quem nunca tenha almoçado para almoçar, quem é que seria essa pessoa? Uma personalidade nacional, internacional, que gostasse de conhecer melhor? Tenho muita admiração pelo Papa Francisco. Já tive a ocasião de conhecer alguns líderes mundiais de perto, e recordo-me do Fidel Castro, por exemplo, uma pessoa que me marcou. Recordo-me do rei Dom Juan Carlos, de Espanha, mas tenho uma grande admiração pelo Papa Francisco, e se algum dia tiver a oportunidade de privar com ele, gostaria muito. E essas figuras que teve a oportunidade de estar perto, de que forma é que marcaram e como é que foi essa experiência? Olha, curiosamente, em sentidos opostos, essas duas que referi, mas já cruzei com mais chefes de Estado e chefes de Governo, nomeadamente na altura em que desempenhava funções na hotelaria, que ficavam muitas vezes alojados lá, sempre que se deslocavam ao Porto. O Fidel Castro foi uma pessoa que me marcou pela frieza. Achei que era uma pessoa muito fria, achei que era uma pessoa obstinada com as questões de segurança, se calhar compreensivelmente, porque ele foi alvo de tantos atentados e tantas tentativas de o eliminarem fisicamente, que provavelmente essa obsessão pela segurança era uma obrigação de sobrevivência até. O rei de Espanha foi uma pessoa que me marcou muito pela simpatia. Hoje, curiosamente, está a atravessar maus momentos na vida dele, com várias acusações de fraude fiscal e de branqueamento de capitais, mas quando eu o conheci, é quando da cimeira ibero-americana que aconteceu no Porto, marcou-me muito pela afabilidade, pela humildade, pelo trato fácil, pela forma como se relacionava com os funcionários da unidade hoteleira onde ficava, e pela facilidade de diálogo. Não criou barreiras, era uma pessoa muito, muito próxima. E qual é a próxima viagem que gostaria de fazer? Tenho algumas viagens em plano, em mente. Este ano não se puderam concretizar devido à pandemia, mas quero fazer a parte sul da Europa, a iniciar na Grécia de Mota, a subir até à Polónia, passando por Auschwitz e depois regressar a Portugal. Tenho também planeado visitar a Austrália, onde tenho amigos residentes, e é um desafio porque é o único continente onde eu nunca estive. E de resto, tenho também alguma curiosidade por visitar os Estados Unidos da América, nunca estive lá. Não tenho vontade nenhuma de voltar à China, nem de voltar à Rússia. São países que eu visitei, mas que não me parece que por iniciativa própria, ou pelo menos em lazer, não irei lá, só se tiver que ser em trabalho. E qual é aquele livro que o marcou mais? Ascensão e Queda das Grandes Potências. E a nível musical? Sting. E no cinema tem alguma preferência? Não sou grande apreciador de cinema. E passando agora à parte das nossas palavras soltas, e escolhi aqui um conjunto de palavras que peço que me digam que associei estas palavras numa ou mais palavras. A primeira que escolhi foi ciência. Investigação, desenvolvimento. Indústria. Produção. Orçamento.
Receita versus despesa. Gondomar. Coração. Turismo. Paixão. Miguel Oliveira. Ídolo. Fervor clubístico. Não tenho. Família. Porto de Abrigo. Futuro. Futuro. Dúvida. E onde é que se vê daqui a 10 anos? É uma dúvida? Não. Quanto ao meu futuro, Sim. seguramente que daqui a 10 anos estarei dividido entre Trás-os-Montes e o Porto, a desempenhar funções talvez autárquicas de novo, não faço ideia. E de que forma é que os cidadãos podem estar mais próximos de quem os representa e vice-versa? Os mecanismos de democracia direta têm alguns perigos, porque por vezes deturpam um bocadinho os objetivos iniciais e as paixões que o povo e as populações às vezes colocam em certos assuntos podem nos induzir em erro. Por isso a democracia representativa parece-me que é a melhor forma de nós prosseguirmos os objetivos da democracia e do bem público. Mas há muitas formas, e hoje em dia com as redes sociais há muita forma de qualquer cidadão estar próximo dos seus eleitos. Convém também que os eleitos estejam próximos dos seus círculos eleitorais e desenvolvam atividade nesses territórios para que as pessoas se sintam mais bem representadas. Eu atendo chamadas constantemente, mensagens por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, de toda a gente, sobretudo do Concelho de Gondomar e do Distrito do Porto, e não deixo ninguém por responder. Não vejo que haja alguma barreira entre eleitos e eleitores. Se os eleitores também tiverem vontade de participar, há muitos e diversos mecanismos para poderem participar. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia? Universalismo. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses? Gostava de dizer a todos os portugueses que têm sólidas e boas razões para confiarem em Portugal, no país. Somos um país com quase 1000 anos de história, uma referência a nível mundial, um percurso exemplar de boas relações com todas as culturas, com todas as raças, e que também devem confiar nos eleitos, porque os eleitos são exatamente o espelho do que é a população, do que é o povo, e que os próximos 1000 anos serão, com certeza, tão bons como foram os 900 anos que nos antecederam a este momento. Carlos Moraes, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu. Muito boa tarde. E terminamos assim mais uma entrevista do projeto Os 230. Estejam atentos às próximas. Obrigado por nos seguirem e por nos darem o vosso precioso feedback. Obrigado a todos.